Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, a todos vocês a paz. Que essa paz que eu tô pedindo aqui para todos nós chegue lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, aquele povo que está sofrendo tanto. Deus abençoe a cada um deles. Que cesse um pouco a chuva. For da vontade do Senhor, né? A gente pede agora. Depende a Ele querer atender. Nós pedimos. Deus abençoe a cada um daqueles que estão sofrendo. Muita chuva, caindo barreira, falta de alimentação. Eu imagino que o sofrimento é muito grande. Então, só Deus para acalentar o coração daqueles que estão sofrendo. E cabe a nós aqui fora, aqui longe deles, pedir para que Deus abençoe a cada um deles. Que Deus ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, porque Ele tem misericórdia daquele povo que anda sofrendo. Eu vou ler sobre a reforma de Neemias, que está lá no capítulo 13, 625 do livro da Ave Maria. Ontem eu li a reforma dos repatriados. Então hoje eu vou ler sobre a reforma de Neemias. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua divina consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A reforma de Neemias. Naquele tempo, fez-se ao povo uma leitura do livro de Moisés, e lá se achou escrito que o Anonita e o Moabita não deviam jamais entrar na Assembleia de Deus, porque não vieram ao encontro dos israelitas com pão e água, e porque tinham contratado contra eles Balaão para os amaldiçoar, embora nosso Deus tivesse mudado a maldição em bênção. Quando ouviram a leitura da lei, excluíram de Israel todos os estrangeiros. Mas antes, o sacerdote Eliasabe, que fora encarregado da sala do templo de nosso Deus e era parente de Tobias, havia posto à disposição deste uma sala espaçosa, onde antes colocava as oferendas, o incenso, os utensílios e o dízimo do trigo, do vinho e do azeite, isto é, as partes devidas por lei aos levitas, aos cantores e aos porteiros, o que se reservava para o sacerdote. Enquanto se fazia tudo isso, eu estava ausente de Jerusalém. Pois, no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, tinha voltado para junto do rei, mas, ao cabo de certo tempo, pedi ao rei uma licença e voltei a Jerusalém, soube então do mal que havia cometido. Eliasabe, em favor de Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo de Deus. Fiquei muito tempo indignado. Atirei para fora do aposento toda a mobília de Tobias e ordenei que se purificasse as salas e que se recolocassem nela os utensílios do templo de Deus, as oferendas e o incenso. Os dízimos para os levitas. Eu soube também que as porções dos levitas não lhe eram dadas e que os levitas e os cantores encarregados do serviço haviam fugido cada qual para sua propriedade. Repreendi os magistrados e lhes disse: por que o templo de Deus está abandonado? Tornei a reuni-los e os reentreguei em suas funções. Então todo Judá trouxe para os armazéns o dízimo do trigo, do vinho e do azeite. Nomeei para cuidar dos armazéns o sacerdote Selemias, o escriba Sadoque e Fadaias, um dos levitas, e como seu assistente Anã, filho de Zacor, filho de Matanias, pois eles tinham fama de íntegros. Sua função era fazer as distribuições a seus irmãos. Por isso, lembrai-vos de mim, meu Deus. Não apagueis de vossa memória os atos de piedade que realizei pelo templo de meu Deus e por seu culto.
observância de sábado. Naqueles dias eu vi em Judá gente que em dia de sábado calcava no lagar, outros que transportavam feixes de trigo, colocavam-nos sobre os jumentos, e também o vinho, uvas, figo e toda espécie de cargas que queriam levar para Jerusalém, em dia de sábado. Eu protestei por causa do dia em que vendia seus produtos. Em Jerusalém havia alguns habitantes vindo de Tiro, que importavam peixe e mercadoria de toda espécie, para vendê-los aos filhos de Judá em Jerusalém em dia de sábado. Repreendi os nobres de Judá, dizendo: que coisa abominável estáis fazendo, profanando o dia de sábado? Não foi assim que agiram vossos pais? Por Deus, então mandei vir toda espécie de desgraça sobre nós e sobre essa cidade. E vós quereis aumentar a ira contra Israel, profanando o sábado? Por isso mandei que mal sombras caíssem sobre as portas de Jerusalém antes do sábado, se fechassem os batentes e que não se abrissem senão depois do sábado. Coloquei nas portas alguns dos meus homens, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Assim, uma das vezes, comerciantes e vendedores de toda espécie de mercadoria passaram a noite fora de Jerusalém. Mas eu os adverti, declarando-lhes: por que passais a noite ao pé das muralhas? Se o fizerdes outra vez, mandarei prender-vos. De então em diante não vieram mais ao sábado. Ordenei aos levitas que se purificassem e viessem vigiar as portas, para que se santificasse o sábado. Lembrei-me de mim também por isso, meu Deus, e tende piedade de mim, segundo vossas grandes misericórdias. Os casamentos com estrangeiros. Naqueles dias também encontrei judeus que se haviam casado com mulheres azotitas, anonitas ou moabitas. A metade de seus filhos falava a língua do azoto, e a língua deste ou daquele povo, mas não sabia mais falar a língua dos judeus. Ademoestai-os, amaldiçoai-os, e bati em alguns. Arranquei-lhes os cabelos e ordenei-lhes em nome de Deus: não deveis dar vossos filhos aos filhos deles, nem tomar como esposa para vossos filhos ou para vós mesmos alguma das filhas deles. Não foi este o pecado de Salomão, rei de Israel? Entre tantas nações não houve rei que se igualasse a ele. Era amado por Deus, o Deus que tinha feito rei de todo Israel. Mas também ele foi levado ao pecado pelas mulheres estrangeiras. Quereis que se diga a vós que cometeis também este grande crime de trair nosso Deus, desposando mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho de Eliasabe, o sumo sacerdote, tornaram-se genro de Sanabaiate, o Horonita. Expulsei-o para longe de mim. Lembrai-vos dessa gente, ó meu Deus, porque profanaram o sacerdócio e a aliança do sacerdote e dos levitas. Assim purifiquei-os de todo elemento estrangeiro e restabeleci as funções para os sacerdotes e os levitas, designando a cada um sua tarefa. Também dei disposições sobre o fornecimento de lenha em tempos determinados e sobre as primícias. Lembrai-vos de mim, ó meu Deus, para meu bem. Aqui eu terminei de ler o livro de Neemias. Agora eu vou dar uma pausa para ver o que eu vou ler. O que Deus manda eu ler? Vou pedir para ele instrução.